Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: está tudo bem. Está tudo bem. Mas pastor, o que isso tem a ver com o primeiro texto que nós lemos? Tudo. Diga assim comigo: o mundo espiritual é invisível. Você não... Olha, irmãos, se nós formos contar todas as pessoas que estão aqui dentro dessa noite, é bem provável que nesse grupo que nós estamos aqui, talvez uma pessoa ou duas tenha algum tipo de acesso ao mundo espiritual. Talvez. Ou talvez não. Porque o mundo espiritual, como eu disse, ele é invisível. E a realidade dele é inacessível a todo tempo. Ninguém pode dizer assim: eu estou aqui na terra, mas eu vivo no céu. Eu estou aqui o tempo todo, mas eu estou o tempo todo vendo anjo, estou o tempo todo falando com Jesus, estou o tempo todo vendo Deus, e Ele está falando comigo toda hora. Existe alguém assim aqui na terra? Não tem. Se alguém falar que é assim, ele não deve estar aqui mais. Porque todos aqueles que estavam mais ou menos parecidos com isso, por exemplo, vamos pegar Elias. O que Deus fez com Elias? Arrebatou. Levou ele vivo para o céu. Porque não tinha como ele ficar aqui mais. Tinha outro homem lá no Antigo Testamento, no começo de tudo, chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus, até que Deus levou ele para cima, sem morrer. Mas depois disso, nós tivemos o último, vamos falar assim, Moisés. Chegou um tempo que Moisés morreu já com uma idade avançada, e Deus levou Moisés para ele. Mas, voltando aqui, algumas pessoas têm um pouco de acesso ao mundo espiritual, mas o mundo espiritual, para se ter acesso a ele, tem que se pagar um preço. Fala assim: pagar um preço. Vou falar uma coisa pesada aqui para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Fala assim: ninguém acessa o mundo espiritual sem pagar o preço. Amados, nós estamos aqui na igreja servindo a Deus. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Muitos de vocês oram, jejuam, leem a Bíblia. Mas se você quer ter mais acesso ao mundo espiritual, não vai ser de graça. Amém? Vamos para o lado ruim. Você já ouviu falar de macumba? Quem aqui já ouviu falar de macumba? Quem já ouviu falar que quando uma pessoa quer alguma coisa, ela tem que pagar para alguém fazer? Sim ou não? E então eles cobram o preço da pessoa. O que você quer? Eu quero meu amor de volta. Você vai pagar, vou chutar aqui o número, eu nem imagino como que seja, vou falar assim: você vai pagar R$1.000. Aí a pessoa fala assim: o que mais que eu tenho que fazer? Eu estou falando porque eu sei, tá, gente? Eu sei, não estou falando aqui de esporadicamente, não. Eu sei como é que funciona. Então você vai fazer o seguinte: você vai me trazer aqui um fio de cabelo, uma roupa íntima, e vai trazer o dinheiro, tal dia, tal hora, e nós vamos levar isso aqui lá no cemitério, e nós vamos fazer isso, para você ter o que você quer. Preste atenção nisso. O diabo, sabendo que qualquer tipo de acesso ao mundo espiritual paga-se um preço, ele engana as pessoas, e as pessoas acham que vão conseguir alguma coisa com isso. E infelizmente algumas conseguem, mas do mesmo jeito que o diabo dá, ele tira. Ele dá com a mão e ele puxa com as outras. Todas as pessoas que acham que foram, sabe, eu fui abençoada nisso aqui, sabendo que aquilo ali não é uma coisa certa, ela vai receber de volta algo pior que aquilo. Porque o diabo não deixa nada barato. Agora preste atenção. O diabo sabe disso. Eu contei em uma ocasião aqui na igreja, já faz bastante tempo, foi até ali na Lagoinha, uma situação que aconteceu com uma prima minha. Eu vou falar de algo interessante para vocês entenderem. Eu preciso chegar nesse ponto para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui sobre o mundo espiritual. Quando eu me converti, logo nos primeiros dias, eu tive uma vontade, eu tinha uma vontade tão grande de ver toda a minha família entregando a vida para Jesus. E assim, a gente, o novo convertido, ele tem aquela sede, vai pregando, vai chamando, vai falando. E eu tinha uma prima minha, que eu gostava muito dela. E eu cheguei a morar
né, na casa dela, junto com os filhos dela. E eu queria que ela se convertesse. Porém, essa minha prima, ela era muito aprofundada nesse negócio de... Não é nem espiritismo, gente, é mais pra fundo mesmo. Esse negócio aí bem pesado mesmo. E há pouco tempo, antes de eu me converter, ela fez um tal de... Se eu não lembro exatamente o termo, mas eu acho que é isso. É um tal de roncó. O pessoal fala que é cabeça. Ela entrou num cômodozinho, chão de terra, 4 paredes de madeira, e ela ficou ali dentro um mês com a cabeça rapada. Teve que beber sangue de bode e até fezes. Fala assim: tudo tem um preço. Repete comigo: tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E o diabo não pede barato, ele pede caro. E essa minha prima fez esse tal de cabeça, e ela cumpriu o voto dela lá, dentro daquele quartinho. Olha que coisa terrível, para ter acesso ao mundo espiritual. E logo um pouco tempo depois, eu me converti. Só que eu tinha medo. Fala assim: medo? Medo De pregar para ela. Não sei se alguém aqui tem medo, mas em nome de Jesus esse medo vai embora hoje. Na primeira semana que eu me converti, eu falei assim: eu tenho que pregar o evangelho para minha prima. Só que eu tinha medo por conta do grau de acesso ao mundo espiritual que ela tinha. Ela falava que tinha o corpo fechado e essa coisa toda, sabe? Eu tinha medo. E eu me converti e falei: e agora? Então, os crentes falaram pra gente, né? Ora. Fala assim: ora. Ora. E aí alguém falou pra mim: ora por eles. E eu falei: vou orar. E naquela noite eu entrei em oração. E à noite Deus me deu um sonho. Deus me dá muito sonho assim, de revelação. E Deus me deu um sonho. E naquele sonho, Deus falava assim pra mim: vai na casa da Silvana, prega meu evangelho para ela, chama ela para ir para a igreja, porque ela vai para a igreja e toda a família dela vai para a igreja, e na casa dela vai ser uma igreja. Amém. Aí vocês pensam que eu acordei com a maior euforia, né? Vai, hoje eu levantei, agora eu vou lá. Não, estava morrendo de dentro. Falei: que é isso, Deus? Não é verdade, não pode ser verdade uma coisa dessa. E era dia de culto, gente. E eu fui na igreja. E eu estou lá no culto, igual esse aqui que vocês estão. E de repente um pregador me fala lá: ó, Deus falou alguma coisa com alguém aqui, é para você fazer, não tenha medo não. Quem está entendendo? Amém. Porque Deus fala para quem quer ouvir. Amém, irmãos? Desde a hora que você chegou aqui, Deus está falando com você. Se você não pegou nada ainda, é porque você não quis, porque Ele está falando. E aí entrou uma fé assim tão grande no meu coração, eu saí do culto. E eu fui na casa dela. Cheguei lá e falei: Deus mandou eu vir aqui. Eu estava esperando isso. Mas tipo assim, ela não falou com a cara de quem estava querendo se converter. Ela falou com a cara de quem estava querendo desafiar. Ela falou assim: eu estava esperando Deus. Eu falei: você estava esperando o quê, Silvana? Você vem aqui falar de Deus para mim. Eu falei: pois é, escuta bem. Eu fui dormir a noite passada e Deus me deu um sonho. E nesse sonho Ele falava para ela vir aqui chamar você e sua família para ir para a igreja. E que a sua casa ia virar uma igreja. Ela começou a chorar. Ela se ajoelhou ali e ela entregou a vida para Jesus. Aleluia! No outro culto ela estava na igreja aceitando Jesus. Glória a Deus! E até hoje tem uma igreja lá. Deus de poder e glória. A família dela, eles estão todos na igreja servindo a Deus. Amém. Aleluia! Fala assim: o mais forte O mais forte está conosco. está conosco. Então podem fazer o que quiserem. O mais forte está com você, filhos. Glória a Deus. Aleluia. Agora olha para o texto diz que o que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Coisa que você ainda não viu, coisa que você ainda não ouviu, porque o mundo espiritual não é acessível. Tem coisa que você ainda não ouviu e você vai ouvir. Tem coisa que você ainda não viu e você vai ver. Tem coisa que ainda não chegou ao teu coração e vai chegar, porque Deus vai fazer na tua vida. Você crê nisso nessa noite, amém? Amém. E aí nós começamos a destrinchar um pouquinho esse texto, porque esse texto aqui fala sobre olhos, visão, vista, enxergar.
Ele já teve aquele medo desde a infância, criou um trauma. Estou falando desse medo, né? Se apagar todas as luzes, eu não nem sair do lugar. Não, estou falando daquele medo que às vezes você sente, porque você sente uma presença na vida, porque você vê alguma coisa que você não queria ver. Deus quer que você tenha uma experiência espiritual, amém? Amém, Jesus. A minha primeira experiência espiritual visível foi no meu primeiro ano de conversão. Eu vi anjo. Mas não fica orando pedindo para ver anjo, não, porque você pode ver demônio também. Amém? Amém, queridos? Amém. Graças a Deus, eu quero ver anjo, você vai ver, mas o demônio também é anjo, viu? Só tem que cair, mas ele também é anjo. Eu vi anjo. Foi o que Deus mostrou para mim. E por que Ele mostrou? Porque Ele quis. Não foi porque eu mereci. Porque às vezes as pessoas também acham que é porque merece. Não merece, não tem esse negócio de merecer. É a graça dele, fala assim, é a graça dele. É a graça dele. Agora você precisa entender o que eu disse quando nós lemos o texto. Lembra do lado? Você tem que ter Jesus com você. Fala assim, comigo. Então se Ele estiver com você, Ele vai começar a abrir um mundo espiritual para você enxergar coisas. Aleluia. Mas você precisa querer que Ele esteja com você. Porque tem hora que Jesus não vai estar com você. Tem hora que Jesus não vai poder estar com você. Porque se você está praticando pecado, Ele não fica com você. O pastor está aí falando que eu não posso beber. Se eu beber, Jesus não vai estar lá. Não, Ele não vai estar. Ele vai olhar para você. O Espírito Santo vai entristecer. E você vai estar sozinho. Ele vai estar ali, te acompanhando de longe, esperando você voltar. Como a Bíblia diz lá a história, talvez você nunca ouviu, ou quem sabe você já ouviu, do filho pródigo, que o pai fica lá com os braços abertos esperando. Mas o pai deixa o filho ir. É o filho que escolhe. Se você escolhe ficar longe, Deus respeita. Se você quer ficar perto, Ele te abraça. E Ele está aqui para te abraçar nessa noite. Aleluia. Então, Ele está aqui dizendo a você o que os olhos não viram, o que os seus olhos ainda não viram, Deus quer revelar a você. E Ele não quer que você espere apenas um dia do arrebatamento, ou um dia que você estiver no céu, não, aqui na terra ainda. Deus quer abrir os seus olhos espirituais e mostrar para você algumas coisas muito importantes na sua vida. Amém, Jesus. Então um dia eu estava pregando, escolhendo para Nápoles. Talvez que eu já contei essa história para vocês, e a dona Eterna falou para mim, pastor, você não faça mais. O meu marido não quer servir a Deus, eu sofro demais, ele bebe. E os meus filhos não querem saber de Deus. Eu disse para ela, Betânia, tem uma palavra de Deus para você que hoje Deus está mandando você começar a enxergar e ver o teu marido na igreja e os teus filhos servindo a Deus. E ela disse, pastor, eu vou fazer o que o senhor está dizendo. E ela começou a olhar pelos olhos da fé, e ela viu o marido dela na igreja, e ela viu os filhos dela na igreja, e o marido estava no boteco bebendo, e os filhos estavam por aí. Ela começou a ver, diga assim comigo, enxerga. Quantos creem que Deus pode te dar uma visão poderosa aqui nessa noite? Você pode sair daqui com uma visão totalmente transformada pelo poder desse Deus maravilhoso. Eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o que você está esperando de Deus, mas se você abrir a tua visão espiritual, oh, aleluia, Deus vai começar a trazer à existência aquilo que não existe. Quinta-feira passada, quem estava pregando aqui era o filho da irmã Eterna, Giovanni. O marido dela é obreiro na casa de Deus. E o outro filho dela é pastor aqui esqueci o nome dessa cidadezinha aqui perto, gente. Aqui, como que é? Santo Tomás. Santo Tomás. Você crê que tem poder? Amém. O que os olhos não viram, o que os seus olhos ainda não viram, Deus pode fazer acontecer. Aí eu queria ver isso acontecer, eu queria ver um milagre. Deus pode fazer isso acontecer na tua vida, aleluia. Você está no ambiente de fé, é isso que Deus quer fazer na tua vida. E aí Paulo fala, o que os olhos não viram. E aí ele continua o que os ouvidos. Ele está falando sobre os sentidos. Porque nós somos muito levados pelo que nós sentimos. E aí ele diz, o que os seus ouvidos ainda não ouviram. O que você está precisando ouvir
Sabe, tem pessoas que ainda não entenderam que Deus quer enchê-las. Aliás, pessoas não, todos. Fala assim comigo, todos. Deus quer encher todos com o Espírito Santo. Foi isso que Deus disse lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É sem exceção, é para todos. Deus quer derramar o Espírito dele, para você ouvir as coisas que você nunca ouviu. Eu não sei se você já ouviu sussurros. Preste atenção nisso. Vozes. Sabe quando você está em algum lugar assim, e está todo um silêncio, de repente um barulho? Você está lá na sala da sua casa, tudo quietinho, de repente tem um barulho na cozinha. Quem tem coragem de levantar e dar? Tem gente que não tem, né? Fala o quê? Não vai nada. Você não vai não, né? Está tudo quietinho, de repente barulho lá. Escute, o mundo espiritual é real. Ele é real. E às vezes tem barulhos que não são só barulhos. Nada não. É assim. É assim. Só que você não precisa ter medo. Porque com você está o general de generais. Se você ouvir um barulho, você repreende em nome de Jesus. Você fala aqui não, vai embora em nome de Jesus. Essa casa aqui é do Senhor. A minha família é de Deus. Aqui não tem lugar para você em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso para você. Eu quero levar você para o mundo espiritual, entendendo o que eu estou dizendo. Então talvez você já ouviu algum ruído, algum barulho sobrenatural que você nem sabe. Mas existem barulhos também que são de Deus. Às vezes você não sabe. É por isso que é importante nós termos um pouco mais de sensibilidade espiritual. Fala comigo, sensibilidade espiritual. Porque você tem que discernir. Às vezes o barulho que você ouviu, eu estou dizendo assim, irmão, por exemplo, geladeira é um trem doido, né? A minha geladeira ela geme, ela grita, ela canta. Lá em casa é uma coisa de doido. Geladeira faz tudo, geladeira é um coral. Então você vem falar assim, ela está mal, de repente não tem um barulho não. Geladeira faz um barulho. Mas esquece a geladeira, vamos esquecer. Vamos pensar aqui em uma coisa que você ouviu mesmo, que você tem certeza que não foi uma coisa natural. Você sabia que pode ser um anjo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, do mesmo jeito que vem de um lado, vem do outro. Amém? Então é importante demais você buscar a presença de Deus. Então no dia que eu vi um anjo pela primeira vez, foi um dia que eu estava muito atribulado, porque uma semana antes tinham roubado o meu carro na garagem. Dentro da garagem, entraram, arrebentaram lá, roubaram o meu carro, roubaram o som, bagunçaram. Uma semana depois, eu escutei o mesmo barulho que eu escutei na madrugada que roubaram o meu carro. Eu levantei correndo. Quando eu levantei, eu vi aqueles homens enormes, assim, que não dava nem para enxergar direito o rosto deles, com a espada embanhada assim, e com o braço cruzado fazendo assim para mim, tipo assim, pode ficar tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Amém. Porque a questão é você confiar em Deus e você estar depositando tudo na presença dEle. Nós não podemos desgrudar de Jesus em nenhum momento. Quando Jesus falou para aquele ladrão na hora, ainda hoje estarás comigo. O que tem que ficar guardado no meio do teu coração não é o paraíso, mas é comigo, é com Jesus. Com Jesus você tem que estar com Ele o tempo todo. Se chegar o tempo de ir para o paraíso, amém. Se chegar o tempo de continuar aqui, amém. O importante é ficar com Jesus, aleluia. Porque Ele vai descortinar coisas grandes no teu coração. Aí nós chegamos à terceira parte. A primeira é a visão, a segunda é ouvir e a terceira é o coração. Glória a Deus. Seja sensível ao coração de Deus. Ah, mas eu me encanto quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha qualidades tão tremendas, tão poderosas.
Fala assim, humildade Humildade não é palavra, não é palavra, é ação. é ação. Eu falo isso, irmãos, porque a minha natureza humana, caída, ela não é igual a de Davi. A minha natureza humana caída, ela era talvez mais parecida com a de Saul. Sabe o que aconteceu com Davi, um jovenzinho de 16 anos? O maior profeta do mundo foi na casa dele e ungiu ele como rei. Sabe o que Davi fez depois que ele foi ungido a rei? Foi para o meio do pasto cuidando das ovelhas do pai dele de novo. Amém? Fala assim, humildade. Humildade. Qualquer outro falava que agora eu sou rei, todo mundo tem que se ajoelhar perante mim. Até porque quem falou foi a maior autoridade de Israel. E Davi foi de volta para o campo. Até que ele chegou a ser rei. Passou por muitas e muitas coisas. Porque ele tinha um coração humilde. Eu espero que Deus esteja ensinando a nós que o coração do homem está nas mãos dele. E ele conhece cada um de nós. Ele te conhece, você não precisa enganar Deus. Você pode tentar enganar a mim ou qualquer outra pessoa, mas Deus não se engana. Porque Ele conhece o seu coração. Amém, amados? E Ele quer trazer ao teu coração coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não sentiu. Ele quer trazer ao teu coração. Porque Ele quer que você tenha um coração parecido com o coração dele. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a servir. Um coração disposto a se doar. Você sabe por que Deus nos ama tanto? Porque o amor dele é incondicional. Fala comigo, incondicional. Porque se Ele colocasse condições, Ele não nos amaria. Porque nós não íamos interagir com essa condição. Nós não seríamos capazes de chegar a igualar a condição que Deus colocaria. Sabe, se Deus falasse assim, como nós falamos: eu te amo se você me amar. Eu te amo se você me ajudar. Eu te amo se você for bonzinho. Nós estaríamos perdidos. Mas não é assim o amor de Deus. Ele nos ama sem a gente amar. Ele nos ama sem a gente ser bom. Ele nos ama sem a gente perdoar. Ele nos ama incondicionalmente. E Deus quer colocar o coração dele em você essa noite. Ele quer colocar o coração dele em mim essa noite. Para que eu e você amemos como Ele ama. De maneira incondicional. Porque essa é uma das qualidades que Davi tinha. Por isso Deus falou: eis aí um homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus é esse. Nessa noite Deus está falando conosco nesse lugar. O que os seus olhos ouviram, o que os seus ouvidos não ouviram, e o que não chegou ao teu coração é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus nessa noite? Quero chamar o pessoal do louvor para cá. Vem para cá, pessoal. Vem para cá.